fomos em alguns lugares, talvez que nós não gostaríamos muito de ir, é possível que a gente encontre muito esse cristão, esse crente. É verdade. E normalmente são pessoas que de algum modo se frustraram. Se frustraram com um líder, se frustraram com um amigo ou alguém que deu um mau exemplo. E alguns mais ainda se frustraram até com o próprio Deus. Um dia um jovem chegou comigo e disse assim: eu fiz uma prova com Deus e ele não me respondeu, então para mim não existe. Ele queria que Deus aparecesse na frente dele. Então, primeiro é que Deus nunca vai aparecer diante de um ser humano, porque ele disse que nenhum ser humano sobreviveria na presença de Deus. Então foi um pedido que ele certamente seria frustrado. Outro ponto sobre esse pedido desse jovem é que Deus não precisa provar para ninguém que ele existe, aparecer na frente. Por que ele faria isso? Sinceramente, vocês que são mais inteligentes do que eu, por que Deus faria isso? Ele teria que provar que ele existe. Paulo fala que a própria natureza revela Deus. Paulo, no livro de Romanos, chega a dizer que nós somos inexcusáveis. Você não tem como fugir da expressão de Deus em tudo. Você não tem como fugir. O Salmo 19 diz que o céu proclama a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de sua mão. Um dia discurso, outro dia revela o conhecimento, outra lei, e sem linguagem, sem fala, sem ouvir nenhum som, ele fala de Deus. Então não há como nós duvidarmos de Deus, da existência de Deus. Mas o que muitos de nós procuramos numa igreja, num relacionamento comunitário, é ter segurança. É poder, quem sabe, um homem chorar na frente do outro e não ouvir nem um sussurro de alguém dizer: e talvez receber um abraço e dizer, como eu já recebi isso de um outro irmão, um relacionamento com o amor puro e verdadeiro de Deus, e ele olhar nos meus olhos e dizer: irmão, eu estou sentindo a mesma dor que você sente agora. Então nós estamos procurando entender da parte de Deus que é possível ter um relacionamento entre nós muito mais de brincadeira, diversão, que eu gosto disso. Eu acho que o crente tem que brincar de um modo aprovável, que Deus aprove, né? Satisfatório aos olhos de Deus. Eu acho muito legal, a gente brinca, falar do time do outro, sem ofensas, é só brincadeira, não faz mal nenhum. Mas gosto também de sentir que há momentos que a gente fala muito sério. E quando a gente abre o coração, você que ouve, tem que entender que talvez a tua dor não seja a mesma dor dele, mas é uma dor de Deus. Quando ele fala desse jovem Armando, que era uma criança, eu vou ler daqui a pouco um pouquinho sobre ele. Ele está se referindo de que todos nós precisamos de um ambiente em que nós não sintamos que seremos ofendidos. Que seremos de algum modo, se eu abrir meu coração, se eu conversar livremente, eu não vou abalar ninguém e eu vou estar entre iguais, porque ele sabe que talvez ele não esteja com alguém que está à beira da morte, mas ele está cheio de dívida. É um problema também. Então nós buscamos um ambiente que não tem medo de expor suas fraquezas e que desejam vencer suas fraquezas, transformar aquelas fraquezas em força. E nessa intimidade, nesse compartilhamento, a gente sentir que há um certo conforto na vida. Eu acho muito interessante que Jesus ensinou em João 13, 34, 35, onde ele diz assim: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Qual era o novo mandamento?
amem uns aos outros. Só que ele dá um detalhe no 35 que não tinha nos outros mandamentos. Por que ele, quando ele foi questionado por um homem conhecedor da lei, como era resumido a lei, ele disse, em 2 mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas agora ele diz que tem um novo mandamento. Isso é um pouco... A gente precisa analisar porque Jesus falou, tem um novo mandamento. Eu já tinha que amar a Deus acima de tudo e ao meu próximo como a mim mesmo. Mas ele dá um detalhe que você e eu precisamos ter atenção para ele. Ele diz, assim como eu vos amei. É o 35. Assim como eu... Coloca na NVT, vocês sabem essa versão. João 13:36. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Então, quando ele diz isso, ele coloca ele mesmo como uma referência. Eu amei de um modo puro e profundo. E nós precisamos também, assim como eu, amar uns aos outros. A página 60, ele fala assim: Armando, um extraordinário menino de 8 anos, não fala, não anda, nem fala, e é bem pequeno para a sua idade. Ele veio de um orfanato onde foi abandonado. O menino não queria mais comer, pois não queria mais viver afastado da mãe. Estava magérrimo e quase morrendo de inanição. Depois de algum tempo, na nossa comunidade, onde encontrou pessoas que o acalentavam, amavam e queriam que ele vivesse, o menino gradualmente começou a se alimentar de novo e a se desenvolver de maneira admirável. Ele ainda não anda, não fala, nem se alimenta sozinho. O corpo é inclinado e frágil. E ele tem uma grave deficiência mental. Mas, quando você o pega no colo, os olhos e todo o corpo vibram de alegria e empolgação, dizendo: eu amo você. Ele exerce uma forte tendência, aliás, uma forte influência terapêutica sobre as pessoas. Perguntei a um dos bispos se ele queria pegar o Armando no colo. Ele quis. Fiquei observando os dois. Armando se aninhou nos braços do bispo e começou a vibrar e a sorrir, os olhinhos brilhando. Meia hora depois voltei para ver se o bispo queria que eu pegasse o Armando de volta. Não, respondeu. Reparei que Armando, com toda a sua pequenez, mas com toda a força do amor em seu coração, tocava e transformava o coração daquele bispo. Quando eu li sobre a história do Armando, eu tenho um filho especial, vocês sabem. E quem vive uma experiência como essa, de fato, vê muitas coisas diferentes da maioria. Vocês ouviram a descrição dele? Magérrimo, fraquinho, com doença mental, mal mexe os olhos. Mas quando alguém se aproxima dele, mesmo naquela inocenticidade, certa palavra, não é inofensível, mesmo naquela insegurança, não tem como se defender, com várias deficiências, ele comunica muito mais amor do que muitos de nós podemos nos achar perfeitos. Uma comunidade espiritual, uma comunidade, uma igreja, ela
Nós vamos ter sempre problemas. Mas como Jesus diz ali, se nós amarmos uns aos outros assim como eu vos amei, o mundo vai perceber que vocês são meus discípulos. Veja, tudo que Jesus faz, aliás, tudo que Ele pede para nos fazer, para nós fazer, Ele já fez antes. O meu filho Mateus tem 19 anos, vai fazer 19, tem 18 anos. Em setembro ele faz 19 anos. E ele está passando uns dias muito difíceis, ele andava, corria, e alguma coisa aconteceu com ele, e agora ele se arrasta no chão. E para nós é muito difícil isso. E esses dias eu estava ajudando ele a comer, e de repente o Senhor colocou no coração aquele cântico que diz assim: o Espírito de Deus está aqui. Tem mais? Operando em nossos corações. Trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça. Naquele momento, amados, não estava só eu e ele. O Espírito Santo chegou a ser sobre mim, eu comecei a chorar naturalmente. Mateus também não fala. Mas ele olhou para mim e tocou no meu rosto. Eu, sinceramente, é como se eu estivesse vendo o próprio Jesus. É como se eu estivesse vendo o próprio amor de Deus me acariciando. E como se ele dissesse: eu estou aqui. Eu conversando esses dias com uma pessoa que há alguns anos atrás, quando o Mateus passou por algumas crises, orava por ele, e às vezes Deus fala com essa pessoa de um modo diferente. E eu contando para ela, ela disse assim, algumas coisas que estão acontecendo agora, ela disse: o Senhor está me fazendo lembrar de uma coisa, naquele tempo, há 6, 7 anos atrás, não sei quantos anos, que nós orávamos pelo Mateus. Ela falou: o Senhor me falou que ele ia ser um professor. E aí eu lembrei também que a gente ficou feliz, e significa que ele vai ficar bom, que o cérebro dele vai... Ele teve um AVC há 3 dias de nascido e perdeu muitas habilidades, inclusive a da fala. E aí eu anotei aqui nesse livro essa experiência. E ela disse assim: eu estou me lembrando que eu tinha dito, isso foi dia 6/4, que dia é hoje? 18, né? Tem 12 dias atrás. E ela disse: você falando isso, o Senhor está me dizendo que ele já é um professor. Deus se manifesta de uma maneira totalmente diferente, e o que Deus tem feito na minha vida, mesmo sem uma palavra, sem poder se comunicar como eu, que falo bastante, o Mateus comunica através do amor. E me ensina todos os dias. Amados, nós precisamos despertar para o projeto de Deus na sua comunidade. É realmente refletir Jesus. E que nós não tenhamos uma deficiência física. Graças a Deus, como muitos aqui não têm. Mas há deficiências maiores do que as físicas. O egoísmo, a infidelidade, a ganância, a trapaça, a deslealdade. Amados, o mundo lá fora não é leal, vocês sabem disso. É por isso que nós precisamos de uma comunidade que nos acolha. É daí que ele diz que é preciso um Armando. Sabe, na igreja tem muita gente ferida, muita gente ferida.
Muita gente que entra aqui, que tem um histórico de vida horrível para trás, ela chega na igreja, ela acha que ela vai ter tudo mudado, a igreja vai mudá-la. Não é assim que funciona. É preciso um trabalho de dentro para fora, uma reconstrução de dentro para fora. Mas nesse ambiente de homens cheio de defeitos, se eu pudesse agora ter a habilidade dada por Deus de ver cada um de vocês, quem cada um de vocês é, será que eu ia me surpreender muito? Eu digo para você, Deus te vê todo dia como tu é, camarada. E mesmo assim, Ele quer te amar. Ele quer te trazer para perto dele. Ele quer transformar a imagem do seu filho. Um ambiente como esse, cheio de homens com defeito, é o lugar ideal para você expressar, sabe o quê? O amor, assim como eu vos amei. Porque estamos no meio de iguais. Tem um texto em 1 João 4,17, coloca aí, meu príncipe, por favor. Porque eu vejo, amados, que muitos de nós não se aproximam, não abrem seu coração, não contam a sua história, pela insegurança impulsionada pelo medo. Então, esse versículo é 4:17 a 19, diz assim, vamos ler juntos? Vamos lá? À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna o quê? Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo o medo. Vamos ler junto. Se temos medo, é porque tememos o castigo. Plenamente o amor. O próximo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então veja como Deus expressa o seu amor. Deus se manifesta através de um amor leal. Não é de um amor com segundas intenções. É um amor leal. Deus se expressou através do Armando para aquele bispo. O Armando não estava fazendo aquilo como quem diz assim, eu vou expressar amor para esse bispo, para ele me dar alguma coisa. Mas quando nós vivemos o amor do mundo, quando nós fazemos alguma coisa de bem para alguém, a gente fica logo esperando o quê? O que eu vou ganhar com isso? Uma pessoa dependente de Deus não pergunta o que ela vai ganhar com isso. Sabe por quê? Porque quem estava ganhando naquele momento era o bispo e não o Armando. Estão ligados? Quem está ganhando com as minhas experiências com o Mateus sou eu. Um amor leal. Um amor genuíno. 1 João 4, 12, aí depois o 20 e o 21. 12, 4, 12, é o mesmo capítulo. Amados, quando você compara o amor de Deus com o amor do mundo, você vai ver o que é leal e o que é ser desleal. O amor encobre multidões de pecado. Esse é o amor de Deus. O amor do mundo envergonha. O amor do mundo expõe. O amor do mundo não é um amor leal. É um amor sempre de segundas intenções. Na verdade, não é um amor. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. 20. Se alguém afirma, ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois se não amarmos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus
a quem não vemos. Ele nos deu esse mandamento. Que qual é o mandamento? Quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Sabe por que o Armando dava um amor leal? E por que às vezes nós não damos um amor leal? Simplesmente porque os feridos ferem e os curados curam. Por isso que como que você poderia pagar o amor de Deus por nós, por você? Quanto é que você tem no banco? Quantos imóveis você tem? Você compraria o amor de Deus com isso tudo? Amados, são as nossas atitudes que revelam o quanto Deus se move em nós. O autor conta a história de uma moça que ele estava acompanhando e que ela tinha praticado um aborto. Quem lembra dessa parte do livro aí? Quem leu? Ela tinha praticado um aborto e ela chegou com ele e disse: alguns anos atrás eu pratiquei um aborto. É uma confissão e tanto, né? Porque ela está dizendo assim: alguns anos atrás eu matei uma criança. Detalhe, era o meu próprio filho. É forte, né? Eu pelo menos enxergo assim. O que será que essa moça esperava dele? Se alguém dissesse isso para você, qual seria a sua atitude? Você diria: cara, tu é um assassino, hein? Você é louco, você matou mesmo. O que mais que poderiam dizer? Me ajudem. Olha, se você já pediu perdão de Deus, aí cita logo um versículo, né? Mas é verdade. O Senhor vai perdoar o seu pecado, está tudo bem. Esquece isso. Mas se aquela pessoa contou porque tem algo que incomoda, o que ela quer? Ao dizer isso. E como eu, como homem espiritual, que faço parte de uma comunidade de homens espirituais, reagiria numa situação dessas? Você sabe que uma das coisas mais difíceis para mim hoje é o que eu digo. Essa resposta é muito difícil. O que eu digo agora? O que eu digo? É por isso que muitas vezes eu afirmo aqui que talvez o ideal seja dizer nada. Seja um abraço, seja fazer como aquele irmão fez comigo, olhando nos meus olhos e chorando, dizendo: eu sinto a mesma dor que você sente agora. A verdade, eu não sei o que você pensaria se alguém dissesse isso. Mas talvez a análise mais profunda que a gente deveria fazer era analisar o que isso toca em mim. O que eu sinto se um homem chegar comigo e dizer: cara, eu estou apaixonado, e ele é casado, digamos. Só um exemplo, tá? Apenas um exemplo. Não tem nenhum caso, pelo menos que eu saiba. É só um exemplo chocante. Eu estou apaixonado, fulano, falando com um amigo dele aqui, pelo meu chefe. Como é que nós lidaríamos com isso? O que é que se sentiria? Vocês estão vendo, nós vivemos uma comunidade complexa. Nós temos muitos problemas que talvez muitos não trazem. E se ele levasse isso para Jesus, o que é que Jesus faria? Você sabe de uma coisa? Todos nós aqui, todos, sendo você um cristão ou não, eu e você fomos criados para a glória de Deus. Nós somos o máximo da criação.
Nenhum outro ser é mais complexo do que nós. E, ao mesmo tempo, mais capaz do que nós. Nenhum outro ser criado recebeu o sopro de Deus, a vida de Deus em nós, como ser humano. Talvez você cometeu uma coisa muito grave. E eu lembro de um dia que eu estava numa reunião com nossa liderança aqui nos Amigos de Fé, toca meu celular, meu filho, e ele disse para mim: pai, super nervoso, eu bati o carro. Quem lembra? Quem estava nessa reunião? Aí, ó. Alguns anos atrás, ele já ligou nervoso, porque alguns anos atrás, eu ia para cima dele com tudo. Eu ia chamá-lo de irresponsável, que ele não prestou atenção. Mas naquele momento, veio em mim não o que eu tinha que dizer para ele, mas o que eu sinto, se fosse eu naquele caso. Eu perguntei para ele: você está bem? Está tudo bem? Você se machucou? Fique aí que eu estou indo para aí. Só aquela palavra já expressou um amor por ele. Sabe por quê? Naquele momento, ele era mais importante do que o carro. O carro tinha seguro, mas eu estou falando isso aqui agora, na hora, não, nem me lembrei disso. E naquele momento, o meu filho se sentiu amado, e não aquele pai truculento, aquele professor e não pai. Aquele cara que só quer ensinar, sabe? Eu era desse tipo. Então, amados, quando nós nos deparamos com situações da dor do outro, e se nós estivermos cheios de Deus, nós vamos sentir a dor dele, a aflição dele, e vamos ter compaixão. E não um desejo de julgar ou de rotular. Um filho talvez já pensa assim: ele vai dizer que eu sou pontinho, pontinho. O que ele sempre diz: você é incompetente, você é despreparado, você não presta atenção, você é um burro, você é isso, você é aquilo. E o que ele espera ouvir? Talvez alguém olhe para você. Você sabe quando a gente chega, que as pessoas começam a conhecer, você chega num lugar e o cara olha para ti e o outro pergunta: você conhece? Conhece? Esse cara não é aquele que era traficante? Olha o rótulo. Ei, esse aí não foi aquele que levou um chifre? Rótulo. Por isso que nós sentimos medo de nos abrir. Porque nós não nos amamos assim como Jesus nos amou. E aí aqueles rótulos levam a gente a fazer o quê, amado? Se esconde. Esconde a tua dor. Esconde a tua dor. Coloca mais uma atadura. Quando começar a suar e aparecer um puizinho ali, você troca a atadura. Vai mudando, vai levando a vida assim. Querido, como eu disse no começo, se você realmente tiver um encontro com Jesus, Ele não vai se afetar pelo teu pecado, Ele vai querer te ajudar e te curar, te transformar. Por isso que nós precisamos ser uma comunidade espiritual onde o Espírito Santo conduz. Quem dirige aqui? Levante a mão, quem dirige? Você sabe que todos nós que dirigimos, nós temos às vezes dificuldade de em alguns ângulos, enxergar o que está atrás, porque tem aquele negócio do ângulo, ponto cego ou ângulo cego, ponto cego. Por mais habilidade que você tenha na condução de um carro, agora tem câmera de ré, tem alguns outros recursos, né? Mas você ainda assim às vezes bate, é baixinho, a câmera não alcança, e mete o carro por baixo, ou sobe na... Esses dias alguém aqui, conhecido meu, me disse: cara, alguém pegou meu carro e subiu, ele não viu a beirada da calçada, ângulo cego.
E na sua vida também tem muitos pontos cegos, e na minha, que só o Espírito Santo vê. Por isso nós precisamos ter o auxílio dele, para que a gente possa evitar uma dor maior, um confronto maior, uma ferida maior. 1 João 4,18 fala, como nós vemos há pouco, que o amor vence o medo. Talvez, queridos, você esteja assim, pô, pastor, desculpa, mas é um assunto que não... Parece que a gente não vê mais isso. Mentira. Tem muita gente que anda em amor. E eu até faria uma pergunta para você agora. Pode passar em frente o próximo slide. Que referencial, pode passar. Que referencial ali, ó. Pode passar. Que referencial você tem de o que é um homem espiritual? Alguém pode falar? Quero abrir agora. O que é um homem espiritual para você nos nossos dias? Você conhece algum? Conhece, André, algum? Pode falar dele? Poucas palavras. Se quiser falar, que você não é obrigado a nada aqui. Seu pai, né? Então você... O que você via de referencial nele? Ele era um cara, por exemplo, verdadeiro? Você confiava nele? Se abria com ele? Então você sabe o que é um homem espiritual. Aí eu vou fazer uma pergunta, mas não fala para ninguém não e nem responde. Você acha que você é um desses? Não responde. Mas essa pergunta também é para mim e para você. Você é um homem espiritual? Um homem confiável? Você é um Armando que mesmo não tendo defeito físico, você consegue expressar esse amor de Deus? Sabe por quê, amado? Eu vou já terminar, em poucos minutos eu vou terminar. Eu quero dizer para você assim, que os Armandos, eles não se importam com a sua fragilidade, eles não se importam com a sua dependência. Ele tem uma humildade que contagia a gente. Eu tenho um homem que eu admiro, que eu não conheci, mas eu passei a admirá-lo por um depoimento da sua filha. A filha desse homem disse assim: eu acho que o meu pai não peca, porque ele é muito calmo, ele não se descontrola. Quando ele não sabe o que dizer, ele fica calado. Eu nunca vi ele ferir ninguém. Isso me chama a atenção como homem, porque normalmente você acha exemplos o oposto disso, não é verdade? Você vai achar um brutamontes. Eu vou te falar, tem um provérbio que diz que é mais sábio um homem que tem domínio próprio, que se autocontrola, do que um que toma uma cidade. Um guerreiro que toma uma cidade. E numa comunidade espiritual, esses homens são muito fortes. Mas eles aparentam ser fracos para o sistema do mundo. Como esse Armando, que é uma criancinha, como o meu Mateus. E na comunidade não espiritual, como diz ali, nós tendemos a esconder os nossos problemas, esconder ou exibi-los. Mas nenhum desses dois jeitos
trazem ganho para quem está na comunidade. E por isso que às vezes na igreja a gente se sente solitário, a gente se sente só. Não é verdade? Você já se sentiu só na igreja? Você não tem ninguém para se abrir, para procurar. Primeiro você diz, eu vou contar, ele vai saber. E o que esse cara pode fazer com o que eu vou contar? Eu sempre falo aqui nos Amigos de Fé que quando você tem uma coisa muito grave que tem que resolver, que está te doendo, que você sabe que você está errado, você tem consciência, você tem culpa. Eu sempre digo assim, cara, resolve primeiro com Deus. Trata com Ele. Cai no chão no teu quarto, num lugar que ninguém te veja, chora. Deus não vai se afetar com aquilo e Ele vai começar a tratar você. Você vai ver algo sobrenatural. E alguém disse assim, resolve, pastor, isso? Em parte. Resolve. Nós nos movemos pelos princípios de Deus. E Deus diz assim que, Tiago nos ensina que a confissão traz a cura. Quando eu confesso a um irmão, você tem que estar pronto para isso. A Bíblia diz que você gera uma cura. Sabe por quê? Porque você trouxe a luz o escondido. Não está mais escondido agora. Estão ligados ou não? Você entendeu isso? Isso é importante. Porque você muitas vezes carrega uma culpa. Ou você confessa aquilo no momento errado. E aquilo traz ainda mais dor. Ainda mais dor. Porque a pessoa que te ouve não estava pronto. Mas se você resolve logo com Deus, eu sempre digo para esses nossos amados aqui tinha gente que você não tem noção. E eu sempre digo para eles, não esquece, você não é mais aquele homem. Você mudou. Você é um novo homem. Você fez aquilo. Mas aquilo só prova agora para você que não é a melhor maneira de viver com aquele modelo de vida. E se você não é mais aquele homem, permaneça com esse novo homem. Permaneça. E muitos de nós que vivem essa solidão mesmo dentro da igreja, é um sinal de que você tem sede de Deus. E eu quero te dar uma boa notícia. Ele quer saciar essa tua sede. Ele quer se revelar a você. Mateus 5, 3 e depois o versículo 6. Jesus ensina assim, felizes os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Nós entendemos as bem-aventuranças como as 8 qualidades do caráter de Cristo. Jesus também era um pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele que deseja se encher de Deus. Eu sou um pobre de espírito. E o reino de Deus se revela para os pobres de espírito, que querem se encher dele. Ele diz no versículo 6, felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Fome e sede de justiça é um homem que vive uma vida devotada a Deus. É um homem que vive uma vida submissa a Deus. É um homem que sabe que ele não pode trair a mulher dele. Pode, mas não deve. E ele não faz isso por causa dela. Ele faz isso por causa dele. Ela não faz isso por causa do marido. Ela faz isso por causa dele. E quando nós começamos a andar por causa dele, toda a comunidade é beneficiada. Estão ligados ou não? Faz sentido para você? Porque você está alinhado com os princípios.
Você está alinhado com os princípios. Pode passar o próximo aí. Veja, eu vou ler o que está aí, que eu quis fazer essa observação. Deus é o referencial de Jesus. Deus é a fonte de onde irradia todas as virtudes. O padrão de Jesus é baseado no padrão do Pai, Ele é o Filho. Então, onde é que entra a frustração na igreja? É quando nós olhamos mais para o homem do que para Jesus. Porque nem Satanás e todos os seus demônios acharam um pecado em Jesus. Se eles tivessem achado, eles iam acusar. Ele pecou, acabou. Então, na hora que você olha para mim, e alguns talvez já saíram do grupo, já se voltaram, porque eles disseram, o pastor falou um negócio lá que eu não gostei. No dia que eu disse que era para ele fazer uma coisa, ele fez de outro jeito. Eu pensava que ele era assim, mas ele é assado. Vai doer mais ainda. Porque eu posso ser um exemplo para alguns, mas eu sou falho. Posso falhar. Agora eu garanto para você, eu trabalho para não falhar. Estão ligados ou não? Eu trabalho para não falhar. Meu padrão tem que ser maior. Cair, trair a esposa, fornicar, roubar, trapacear, é muito fácil, gente boa. O padrão de Deus, não. Esse é o padrão que vocês têm que buscar. Estão ligados comigo? Esse é o padrão. Porque é o padrão que o mundo não quer. Esse é o padrão certo, é o padrão de Deus. Então você olha para o homem, você pode cair. Eu já vi vários assim. Por isso que Jesus é a fonte daquele que está aflito. Se você está aflito, seja pelo que for, você veio para o lugar certo. Aqui está cheio de aflito também. Estão ligados ou não? Cheio de aflito. Pode passar. Agora, quando eu falei na semana anterior que qual é o DNA da comunidade espiritual? Como é que você vai descobrir o DNA da nossa comunidade? É quando um aflito se manifesta. Como é que a gente age? Nós vamos dizer, o Vitor. O Vitor, aquele pontinho. O Zeca, a quê? Gente boa, se puder, evite, né? Porque assim, nós nos movemos pelo rótulo. Ao invés de nós nos vermos assim, o Vitor, aquele pontinho, o Zeca, aquele pontinho. Eu não sou nada melhor do que eles. Eu preciso da mesma graça. Veja, o ponto é que em Cristo, meus amados, todos nós somos iguais. Não há judeu, grego, escravo, livre. Né? Em Cristo nós somos todos iguais. E Ele morreu por você e por mim. Por aquele cara que talvez não cometeu aquele pecado que escabroso. E aquele cara que quase não peca. Ele morreu pelos dois. Porque ninguém pode salvar a si mesmo. Só Ele. Pode passar, querido. Só Ele pode pagar pelo nosso pecado. E aí tem um resumo. Para os aflitos, a vida é repleta de dor e revela o quanto nós somos egoístas. Lembra que o Armando, o Mateus e um outro que eu li uma história que eu chorei muito, o Ada, o amado de Deus. Se você quer ler um livro que vai rasgar seu coração, para você ver como que Deus age em meio a pessoas indefesas,
Procure esse livro, Adam, o amado de Deus. Henry Nouwen, o mesmo autor. O Adam, o Mateus, eles têm a dor dele, a aflição deles. Eles não falam, alguns não andam. Alguns estão ali numa cadeira de rodas, alguém tem que dar banho nele, tem que alimentá-lo. E a pessoa diz assim: poxa, você deve ter muito trabalho com ele, o que é que você ganha com isso? Perguntaram isso do Henry Nouwen. O Henry Nouwen abriu mão de 5 anos da sua vida para ir para um lugar, tratar de pessoas que pareciam que não mereciam viver, insignificantes. E um repórter perguntou para ele: o que é que o senhor ganha com isso? Eu sou um homem de Harvard. Talvez o senhor devesse estar dando as suas aulas lá em Harvard, porque lá o senhor estaria enriquecendo outras pessoas e estaria trabalhando o conteúdo, uma vida para novas gerações, novos professores. Ele disse, em outras palavras, o Adam não tem futuro, mas o Jean tem. Ele pode receber os seus ensinos. E o Henry Nouwen respondeu para ele: você não está entendendo nada. É o Adam que está me ensinando. Eu estou aprendendo a ser um homem espiritual. Então, amados, a aflição é perceber que Deus em Jesus é tudo o que temos. Os aflitos precisam de Jesus. Esperança é perceber que Ele é tudo o que nós necessitamos. Alegria é que Ele é tudo o que queremos, mas não percebemos. Nós queremos, mas não percebemos. Eu quero concluir, passa aí para a gente finalizar o conteúdo de hoje. A solidão versus Deus. Quando nós estamos só, sem saída, você já teve sem saída? É ali que Deus está. Sem saída. E uma pergunta: como eu devo lidar com os conflitos na alma, ou seja, os conflitos interiores, e os fora de nós, os externos? Veja, a comunidade espiritual e a não espiritual, todas elas têm problemas. Mas o que vai diferenciar é como que nós lidamos com isso. Pode passar, eu vou falar um pouco mais disso semana que vem, mas aqui está um resumozinho aí rápido, que está no livro. O que é uma comunidade espiritual e o que é a comunidade não espiritual. Eu quero ler junto. Então, o lado de cá, lê a de lá, e o lado de cá, lê esse aqui. Vamos lá? O de lá são comunidade espiritual, o daqui, comunidade não espiritual. Vamos ler junto? Então, de lá, começa. Ok, segura. Eles vão ler o outro lado. Então, quando nós temos uma comunidade espiritual, os relacionamentos conflituosos chamam amizade espiritual. Porque senão, quando você chega lá e diz assim: cara, eu estou vivendo uma vida assim com a minha esposa, não está legal, ela não dá mais atenção, não está rolando nada. Aí o cara da comunidade não espiritual vai dizer: bicho, bora dar uma volta hoje. Vou resolver isso aí para ti. Tem umas minas ali. E o amigo espiritual, o que faria? Não sei. Então, a presença de relacionamento conflituoso é enfrentada com amizade espiritual. Aqui é os amigos de fé aqui. Nós precisamos ajudar uns aos outros, cuidar uns dos outros. O lado de lá, o que faria? Pois bem, quando ele chega nesse nível aí,
os conflitos, né? Vamos dar uma volta, vamos sair, vamos dar uma minimizada nesse problema, né? Eu vou te ajudar, cara, eu vou te pegar aí na tua casa, a gente vai para a balada hoje, fica tranquilo, bicho, nós vamos dar uma limada, não? Vamos tomar uma, tal. Aí, depois, como ele vê que não dá certo, ele diz, cara, procura um terapeuta, bicho. Procura um psicólogo. Segundo, lá de lá. E o foco da comunidade espiritual é o ponto cego, que raramente a gente fala. Fica escondido, a gente fica escondendo, porque a gente não tem confiança, temos medo, inseguros. O que vão fazer com o meu problema? E o lado de lá faria o quê? É aquilo que eu falei ainda aí, aconselhadores ou conformadores, né? A gente vai aceitando, o cara não resolve, ele dá sempre um paliativo, e aí vai piorando. Está dentro, o problema é no coração, a base é no coração. O lado de lá faria o quê? A última. A palavra, ela é a água que limpa. A palavra é a luz para os caminhos. A palavra é a fonte de vida. A palavra é o próprio Jesus. O verbo que fez carne e habitou entre nós. E o lado de lá faria o quê? E aí vai. Cara, já bebemos toda, agora vamos dar uma cheiradinha, né? Vamos fazer outra coisa. Pode passar para finalizar. E aí, precisamos de quê? Um amigo espiritual. Esse amigo espiritual é sensível para, no espírito, socorrer o aflito e ajudá-lo a vencer, a sair daquilo. A comunidade não espiritual esconde os conflitos atrás da sociabilidade. A gente sempre vai dar um jeitinho. Vamos levar para ali, Sérgio. Vamos dar uma animada. Vou te levar para ver os negócios ali, domingo. Ei, bora jogar um baralho ali, bora no cassino. Aí vai cada dia uma novidade. E não resolve. Olhar para o homem pode te levar à queda. Olhar para Jesus é viver em triunfo. Então, eu te dou uma palavra hoje aqui, sem rodeios. Se você quer ser um homem transformado, não tem outro caminho. Você precisa de Deus. Eu quero orar por aqueles que querem hoje fazer um compromisso com Deus, de andarem com Ele e de experimentarem essa vida na comunidade espiritual, amando o outro, assim como Ele nos amou.